Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, que esta quinta-feira encha seu coração de paz, de doçura, de alegria, de esperança e de muita confiança. Não deixe de visitar Jesus Eucarístico, fazer a sua adoração, mesmo que curta, mas Jesus precisa ocupar lugar no seu coração, para que você seja realmente nesse mundo um sinal do amor dele. Do contrário, a gente vai perdendo tempo, gastando nossas energias, sofrimentos e mais sofrimentos, sem o crescimento espiritual. Dando sequência às leituras do livro do Bispo Fulton Sheen, O Corpo Místico de Cristo, na página 203, se me escandaliza o pensamento de que Cristo dá seu poder aos apóstolos e seus sucessores, por que não deveria me escandalizar de fato de que o poder de Deus foi manifesto em uma natureza humana que pôde ser pregada em uma cruz? Se me escandaliza que os bispos do corpo místico exerçam o poder em nome de Cristo, então por que não me escandalizaria que o poder de Deus ensinou aos doutores da lei, tendo a forma de uma criança de apenas 12 anos? De que outra forma esse poder e autoridade poderiam ser preservados, exceto comunicando-os a um novo corpo que preservaria e estaria repleto do seu Espírito Santo? Um livro não poderia preservar sua autoridade, pois o livro precisa de interpretação, e quem o interpretaria? Nunca houve uma sociedade sem governo, uma família sem chefe, uma nação sem governante, ou um corpo sem cérebro. E em cada caso a autoridade não é conferida a um código ou a uma constituição, mas a uma pessoa que a protege, aplica e julga. Somente um corpo vivo, unido a Cristo, como os ramos com as videiras, pode atender aos pedidos de homens e mulheres vivos. E não há sequer razão para duvidar da autoridade dos bispos, daquele corpo a quem a plenitude de seu poder foi comunicada, do que haveria para duvidar da voz de Cristo, que em um tempo falou um dialeto galileu rústico a seus pescadores e era, na verdade, a voz de Deus. A igreja não é uma fraternidade indeterminada ou boa comunhão, vazia e sem vínculos externos. É uma sociedade divino-humana, uma hierarquia, um organismo espiritual com uma subordinação necessária de parte a parte sob a chefia de Cristo. A autoridade deste corpo não vem de baixo, mas de cima. Os apóstolos não escolheram Cristo, mas Cristo sim escolheu os apóstolos. Os bispos, que são sucessores deles, não são escolhidos pelo povo. É o corpo místico, sob o vigário de Cristo, que os escolhe. Sua autoridade, portanto, não está em uma linha horizontal com a autoridade dos sacerdotes e do povo. Trata-se de uma linha vertical que se estende de Deus a Cristo e de Cristo aos apóstolos e dos apóstolos aos seus sucessores. Os bispos de todo o mundo, portanto, não devem ser considerados policiais de um governo central e, portanto, puros acidentes em um determinado plano, que podem ser deslocados pela vontade do chefe. Ao contrário, eles entram na própria substância do corpo místico
como os nervos do corpo entram na própria substância do cérebro, ou como as crianças entram na própria noção de família, como a ideia de cidadão subtende a noção de Estado. Cristo está nos bispos como o Pai que o enviou está em Cristo. A união que é desse tipo penetrante, pela qual o Pai está no Filho e o Filho está no Pai, é o exemplo da união entre Cristo e seus apóstolos bispos. Estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Este texto, com estas riquíssimas leituras, pode ocasionar também em nós certas dificuldades para compreender a igreja. Eu quis ler este livro com vocês, nós já estamos na metade, aqui no nosso programa. Se nós chegarmos ao final dele, compreendemos com bastante clareza o que é o corpo místico de Cristo, no seu mistério do ressuscitado e na sua expressão visível através dos filhos e filhas batizados e das estruturas físicas da nossa igreja, a gente já atingiu o objetivo. Não podemos enxergar a igreja como uma instituição humana. Ela é de direito divino. Ela é divino-humana, como nos ensina Fulton Sheen. Ela não é uma fraternidade apenas. Ela é a expressão de um mistério. Se nós não entendermos a igreja a partir desse prisma, nós vamos ter dificuldade de sermos católicos. A igreja é mais do que aquilo que nós enxergamos nela, sua liturgia, seus templos, os católicos, as pessoas, as famílias católicas. É um mistério. E digo mais, nós nem somos dignos de pertencer a esse mistério. Nós o pertencemos por graça. Eu venho compreendendo isso ao longo da minha vida. Não é fácil você compreender a igreja já desde criança. Você vai compreendendo, você vai aprendendo. O importante é que haja dentro de nós essa compreensão que a igreja é maior do que tudo que fenomenologicamente dela se apresenta à compreensão dos nossos sentidos nesse mundo. Isso é muito sério e a gente precisa ter presente isso. O bispo tem sob os seus ombros uma grande responsabilidade para conduzir a igreja na verdade. O bispo é aquele que vigia o rebanho para que o rebanho não seja atacado pelos lobos. É aquele que guarda a fé do seu rebanho, do seu povo. Ele é o pastor de uma diocese em que, juntamente com seu presbitério, com seu clero, com os catequistas, vai formando a comunidade para Deus. O bispo pode errar? Claro. Nós somos fragilizados pelo pecado original. O batismo nos limpou do pecado original, mas não tirou a nódoa do pecado original que está dentro de nós. É aquela perversidade humana que nós temos dentro de nós. A gente quer fazer o bem e não consegue, como diz o apóstolo. Daí a necessidade do corpo místico ser a força que nutre os filhos e filhas que estão nesse corpo inseridos. E aqueles que receberam as graças dos ministérios, e é bonita essa leitura, Cristo escolheu os apóstolos como colunas da igreja, e estes apóstolos vão escolhendo os seus sucessores até a volta de Cristo. É preciso rezar pelos pastores da igreja. Há muitos pastores na igreja que podem, de repente, serem alcançados por ideologias, por pensamentos adversos. A gente tem isso na história da igreja. Por isso, existe na igreja todo um cuidado, um zelo, a partir do Papa, para zelar
que o rebanho não se perca. Que Deus nos ajude a amar a nossa igreja na sua divino-humana realidade, a compreendê-la para além dos muros da matéria, da materialidade, daquilo que se estampa dela neste mundo que somos nós e os nossos templos, as realidades da igreja. A igreja é maior do que tudo isso. Compreendendo isso, nós vamos preparar melhor a nossa vida para o encontro final com Cristo. Que Ele reine, que Ele nos santifique, que Ele nos ajude a preservar a igreja de todas as mundanidades e que a nossa igreja triunfe com Cristo ressuscitado sobre as cinzas e as lenhas mal queimadas deste mundo incrível que nós estamos vivendo, tão marcado por divisões, tristezas e ideologias. Cristo, Rei, reine sobre nós. Compartilho com você um trechinho do Evangelho de hoje, Marcos 9, 41, 50, final desse texto. Jesus diz assim: pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. O sal é um elemento da natureza importante, inclusive usado no batismo. O sal não deixa perder, ele conserva. Mas o sal pode ser empobrecido do seu sabor, da sua fecundidade. Nós não podemos perder o sal, o sabor da nossa vida. É preciso ter esta consciência clara que o cristão necessita externar esse sabor de eternidade através da sua vida na comunidade, na paróquia, na família, no ambiente de trabalho, para que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, como diz Jesus. É fácil isso? Não. Às vezes a gente conversa com os nossos deputados federais católicos da bancada católica, homens e mulheres que estão ali testemunhando o amor de Deus, e eles relatam para nós a dificuldade, o desafio que é você manifestar o seu testemunho de cristão no meio de todo esse aparato de política, de tanta coisa, de tanta confusão, de tanta coisa humana. Essa carência desse filamento espiritual divino no meio de tudo isso. É o trabalho nosso de cristãos, sermos testemunhas. Que Deus nos ajude a ser sal e luz do mundo, que a gente não perca nunca as esperanças, que nós não nos esmorecemos diante dos grandes desafios que nos cercam. Vamos adiante na fé, porque Cristo está conosco. Pai Santo, amado Deus, oro neste momento pelos doentes que estão ligados a este programa, os que estão passando por dificuldades, tristezas e dores, desafios tremendos em suas vidas. Que o Espírito Santo do ressuscitado toque seu coração neste momento e te dê alento, coragem, fé, confiança e a certeza que a cada dia que passar, mais distante o seu sofrimento vai ficando de sua alma e Deus te resgatará no seu amor eterno. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Um abençoado dia eucarístico para você e sua família. Até à noite, às 21 horas, com o programa Oração da Noite aqui no canal. Fique em paz.